Meus irmãos, o Jorge orou para o renovo na nossa vida. E eu estou sentindo renovado no meu coração. Ontem eu estava, além de passando mal, eu estava me sentindo muito prostrado, muito cansado. Eu esperei Mariana dormir, Sofia dormir, fui para o meu quartinho e ali derramei meu coração na presença de Deus. Como que Deus me renovou, como que Deus me abençoou. Eu desejo no nosso coração que você seja renovado, abençoado, que até quando Deus age na nossa vida espiritualmente, até o nosso físico é renovado. A gente conhece com disposição, com vontade, com garra, porque Deus nos abençoa. Então esse tempo na presença de Deus é muito importante. É um tempo de a gente derramar nosso coração mesmo, que o Senhor renove a nossa vida. E a gente não é super-homem não, nem eu, nem você. Nós não somos super-homem, não tem que me der maravilha. Nós temos gente que carece da graça de Deus, tem que estar aos pés de Jesus para o Senhor renovar. E eu queria falar essa noite com vocês, meus irmãos, de algo que às vezes passa despercebido, mas que não pode passar despercebido. Tem que encantar nossos olhos e encher nosso coração. Quando Deus enviou o Senhor Jesus a essa terra, e o Senhor Jesus foi enviado com o propósito de estabelecer o reino de Deus nesse mundo rebelde, esse mundo caído no pecado, de pessoas que resistem à vontade de Deus e à graça de Deus. Jesus, que é chamado no livro de Apocalipse o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele escolheu pessoas para auxiliar Ele nessa obra. Algo maravilhoso. No início, essas pessoas não tinham a dimensão de que as consequências dessa escolha ia gerar nessa história e na eternidade. Essas pessoas não tinham noção, não tinham a dimensão das consequências dessa escolha que Jesus fez dessas pessoas. Depois, essas coisas foram ficando mais claras, foi clareando, principalmente para os 12, chamados 12 apóstolos de Jesus, ou como diz no livro de Apocalipse, os 12 apóstolos do Cordeiro. Eu queria falar sobre esse tema hoje, os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Abre comigo ao texto de Marcos, capítulo 3, verso 13 ao verso 19. Isso é muito elevado, tem que impressionar a gente. Quando Jesus quis, na obediência a Deus, instaurar o reino de Deus aqui nesse mundo, começar a trazer as vidas para a presença de Deus, destruindo aquilo que o diabo tinha feito, e continua o Senhor agindo, destruindo as obras do diabo agora através da igreja. Ele escolheu pessoas, e nós vamos ver que são pessoas como eu e você, gente comum, gente simples, gente como a gente, e que o Senhor chamou, e que até hoje o Senhor continua chamando gente para servir na sua obra. Marcos 3, verso 13, diz assim: depois subiu ao monte, e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. O versículo 14 e o versículo 15, numa outra versão, muito conceituada, diz assim: nomeou 12 a quem chamou apóstolos, para que convivesse com ele, e para enviá-los a pregar com poder, para expulsar demônios. Os 12 apóstolos do Cordeiro. Nós vamos meditar sobre esse tema hoje à noite. Eu só queria relembrar que o Raul mencionou: Jesus exerceu a maior parte do seu ministério na Galileia, a parte de cima, a parte onde tinha o maior número de pessoas descrentes, e a parte onde os judeus que ali moravam eram vítimas de preconceito, porque eles ficavam como que excluídos, porque tudo acontecia aqui embaixo, no sul. Aqui que tinha o templo, aqui que tinham os mestres da lei, aqui que estavam a maioria dos sacerdotes. Então Jesus preferiu escolher essa gente excluída,
gente vítima de preconceito, e ali ele exerceu a maioria do seu ministério, a parte de cima, a parte da Galileia. Nós vimos que no capítulo 1, verso 14, até o capítulo 7, verso 23, Jesus vai estar nesse ponto. E o destaque de Marcos são os milagres de Jesus. O Jesus de Nazaré, através desses milagres, é confirmado como o rei de Israel, que foi enviado para instaurar o reino de Deus aqui nesse mundo. Então esse é o propósito. Marcos vai destacando muitos milagres para mostrar que aquele nazareno galileu era de fato o rei enviado por Deus para fazer a obra do reino de Deus aqui nesse mundo. Nós passamos por um momento tenso de um capítulo mais ou menos, capítulo 2, verso 1, capítulo 3, verso 6, onde Jesus enfrenta vários e vários conflitos, e termina o capítulo 3, verso 6, com os fariseus juntando-se com um outro grupo de políticos chamado de herodianos, para poder destruir Jesus. Diz o texto na nossa versão, mas o texto original, a expressão é destruir. Eles queriam acabar com Jesus. Jesus se afasta desse ninho de cobra e preserva a sua vida para dar continuidade ao seu ministério. Jesus não enfrentava tudo que tinha que enfrentar. Jesus não comprava certas brigas. Ele sabia aquilo que tinha que comprar. Jesus sabia aquilo que tinha que enfrentar. Outras coisas, muitas vezes se esquivava para não perder o foco. Tem brigas que Jesus comprou. Tem outras que Jesus simplesmente se desviava e ia. E foi nesse caso. Capítulo 3, verso 7. Jesus se retira. E nós vemos aí multidões vindo até Jesus. Vimos multidões, pessoas, até pessoas que se jogavam sobre Jesus, que foi a última mensagem que nós pregamos aqui, nos braços de Jesus. Gente enferma, flagelada pelas as enfermidades da vida, os sofrimentos da vida, e pessoas possessas de demônios, debaixo da escravidão das trevas. Termina aí. O que vem a seguir é o que nós chamamos da escolha dos 12 apóstolos do Cordeiro. E nós vamos ver aqui, esse texto vai apresentar para nós as verdades que estão aí mostrando o que levou Jesus a escolher essas pessoas, o que motivou Jesus a escolher essas pessoas, quais foram os critérios, qual a missão que Jesus designou para esses 12, chamados 12 apóstolos, ou 12 apóstolos do Cordeiro, como diz o livro de Apocalipse, que a principal função deles era pregar sobre a morte de Jesus. Quando fala apóstolos do Cordeiro como morto, é porque o propósito dele era testemunhar que Jesus Cristo tinha de fato dado a sua vida na cruz e tinha ressuscitado, e que ele está vivo. Só para a gente fazer uma contextualização, antes de nós pegarmos essas verdades que o texto fala para a gente, eu queria explicar o que significa a palavra apóstolos e o sentido que essa palavra tem para Jesus no Novo Testamento. A palavra apóstolo quer dizer enviados, mesmo que na nossa versão aí não aparece a palavra apóstolos. Lá no texto nós vamos ver daqui a pouco, o texto de Mateus antes, e no texto de Lucas vai falando que esses 12 foram chamados por Jesus de apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer enviados, e o sentido desse enviados é que no Antigo Testamento nós tínhamos algumas pessoas que eram enviadas pelo rei, representando o próprio rei. Essa é a ideia que envolve o nome apóstolos, de tal forma que essa pessoa que era enviada pelo rei era tida como o próprio rei em pessoa. Obedecer essa pessoa era obedecer o rei. Desonrar essa pessoa era desonrar o rei, porque essa pessoa foi enviada pelo próprio rei como seu representante. A palavra apóstolo tem esse sentido então, de alguém enviado como representante de um superior, no nosso caso, representante de Jesus. É por isso que nós vamos ler várias vezes no Novo Testamento, que a igreja tinha que permanecer na doutrina dos apóstolos. Essa foi a principal marca. Quando foi fazer o primeiro relatório da igreja, eles destacaram exatamente isso, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja tem muitas características, a igreja tem muitas bênçãos que formam ela, que compõem a igreja, mas dentre elas, a principal marca da igreja é fidelidade à doutrina dos apóstolos. Nós estamos vendo aqui, foi citado o fato da igreja estar cheia, mas vamos imaginar que nós tivéssemos aqui pelo menos só 3 bancos de pessoas. O fato
de ter pelo menos 3 bancos de pessoas aqui não quer dizer que essa igreja deve ser igreja de Deus. Igreja de Deus é definida porque essas pessoas que estão aqui estão fiéis à palavra, estão fiéis ao Evangelho, estão fiéis àquilo que os apóstolos ensinaram como representantes de Jesus. Se você puder abrir comigo, marca o texto, esse texto que nós acabamos de ler, abre comigo o texto de Mateus capítulo 10, por favor. Mateus capítulo 10, você vai ler exatamente essa verdade, o verso 40. Mateus 10, verso 40. A palavra apóstolo quer dizer enviado como representante. Esses homens não eram apenas missionários ou evangelistas, eram líderes escolhidos por Deus para serem representantes de Jesus em tudo aquilo que eles falassem, em tudo aquilo que eles escrevessem e ensinassem. Eles estavam fazendo em nome de Jesus, representando o próprio Jesus. Jesus fez parte do seu ministério e outra parte do seu ministério foi continuada pelos apóstolos. Hoje, a igreja apenas permanece naquilo que os apóstolos fizeram e já ensinaram. Essa é a nossa função. Verso 40, Mateus 10, verso 40. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Primeiro, só essa primeira parte também é o mais importante para nós. Quem vos recebe, a mim me recebe. Se você olhar lá no capítulo 10, verso 1, Jesus está dirigindo essas palavras para os apóstolos, porque os apóstolos eram pessoas representantes do próprio Senhor Jesus, aqueles que dariam continuidade às coisas que o Senhor Jesus não fez, mas que deixou a cargo deles, para eles darem continuidade. Quais são as outras verdades que o texto lá de Marcos, está aqui, volta para aquele texto, Marcos 3, versos 16, 19, não, desculpa, 13, 19, quais são as outras verdades que nos falam acerca dos apóstolos? Eu queria explicar esses textos e aplicar para nós. Eu tenho certeza que vai ser muita coisa boa para a gente. A outra verdade acerca dos apóstolos, a primeira, na verdade, a necessidade desses homens. Porque que o Rei dos Reis, que é Jesus, sentiu necessidade de chamar pessoas para auxiliar na obra. Se ele tinha, e como tem, todo o poder, tudo Jesus podia fazer, por que ele escolheu 12 homens, designou esses 12 homens como apóstolos, representantes autorizados deles, para poder auxiliar nessa obra? Se você olhar no capítulo 3, verso 7 ao versículo 12, vai ter a resposta. Você vai ver que multidões foram amontoando, à medida que eles iam ouvindo. No capítulo 3, verso 8, fala assim que eles, sabendo de tantas coisas que Jesus fazia, multidões iam até Jesus onde ele estava. Jesus era como um imã que ia atraindo as pessoas à medida que as pessoas iam tomando conhecimento do Evangelho oral, do Evangelho pregado. Com isso, gente vinha, gente saía, gente voltava, gente chegava, gente ficava. Gente não ia embora jamais, estava ali o tempo todo atrás de Jesus. Gente de todo tipo de necessidade, gente de várias regiões, gente com todo tipo de entendimento, gente que entendia, gente que não entendia, gente que achava que entendia, que conhecia Jesus, gente que queria dar pitaco na vida de Jesus, gente que confrontava gente do que jeito. Se você continuar um pouquinho mais para frente, daqui uns 2 domingos nós vamos chegar nesse texto, Jesus atendendo essas pessoas, ele não tinha tempo nem para comer. Assim os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Eles chegaram a pensar, né, os familiares de Jesus pensaram que ele estava surtado. Ele só surtou, porque ele anda para lá e para cá, atende gente e cura pessoa, expulsa demônio. Ele surtou, ele não tinha tempo nem para comer. Aí o pessoal fala assim: não está surtado, na verdade ele está cheio de demônio, por isso que esse homem não dorme, por isso que esse homem é tão agitado assim. Jesus, ele chama os apóstolos exatamente com esse propósito. O propósito de que tem tanta gente necessitada, tanta gente vindo a Jesus, e esses apóstolos, esses homens, são pessoas que Jesus chamou para trabalhar nessa seara, que conforme o próprio Senhor Jesus já estava branca, preparada para a colheita. O propósito então é a necessidade que Jesus sentiu a chamar esses 12 homens para ser aquele primeiro escalão depois de Jesus, aqueles primeiros líderes depois do Senhor Jesus, homens assim especiais, separados
a obra é grande, as pessoas estão sedentas, tem gente querendo, e eu preciso de pessoas para me ajudar, eu preciso de pessoas para me auxiliar, eu preciso de gente para cuidar de gente, eu preciso de gente para atender pessoas necessitadas, eu preciso de gente para atender pessoas que querem um pouco de Jesus. Os apóstolos foram chamados exatamente para isso. Se você voltar comigo no capítulo 9 de Mateus, abre comigo no capítulo 9 de Mateus, isso vai ficar muito claro. Capítulo 9 de Mateus, volta comigo no versículo 35. Capítulo 9, verso 35. Olha que interessante. Queridos irmãos, eu queria dizer para vocês o seguinte: não tem sido fácil para mim me disciplinar e ensinar a palavra de Deus nos domingos. A maioria das vezes, minha esposa me conhece, eu sou muito assim, apressado com certas coisas, muitas vezes eu acabo atropelando certas coisas. Mas não sei se você tem percebido, eu tenho freado o meu jeito de pregar para valorizar a verdade que você precisa. Você não precisa de mim, você não precisa do meu sermão, você precisa da palavra. Então eu tenho freado e eu tenho feito o máximo para te levar para a Bíblia, te encher da palavra. Queria que você saísse daqui cheio de Deus, cheio da palavra. Então, assim, pensa, o pastor Juliano mudou o jeito de pregar, talvez está mais assim, mais quadradão, o jeito de pregar. Não, eu estou querendo mesmo valorizar você. E valorizar você te ensinando a palavra. É a melhor forma que eu posso te valorizar. Mateus 9, verso 35 diz assim: olha, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Porque via gente de todo jeito para Jesus. Via gente com todo tipo de necessidade, como até hoje. Você está aqui, é porque você precisa de Deus, você precisa de Jesus. Vendo ele as multidões, olha que interessante, essas multidões, não era apenas uma multidão, eram multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Trabalhadores aqui é fazedores de alguma coisa, gente que está para poder servir na obra de Deus, servir na seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Agora você olha no capítulo 10, verso 1, fala assim: tendo chamado seus 12 discípulos, deu Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doença e enfermidades. Você percebeu a ligação de uma coisa com a outra? Jesus olha, vê multidões se aproximando, gente aflita, gente exausta, a palavra da ideia de um esmurramento, gente esmurrada pela vida, gente que está cansada de tanto apanhar pelos seus pecados, apanhar pelos pecados dos outros, apanhar pelas consequências dessa vida sem sentido que muitas vezes nós enfrentamos. Jesus olha para essas pessoas e ele sente compaixão delas, ele sente misericórdia dessas pessoas. Aí ele chama os apóstolos. A ligação é exatamente essa. No primeiro momento, Jesus chama os 12 apóstolos para ajudar a atender pessoas carentes, pessoas que precisam, gente que anseia, gente que tem necessidades. E esses homens iam servir e aprender a cuidar de ovelhas. Esse é o propósito de Jesus chamar os 12 apóstolos. E eu entendo que não muda. Eu entendo que nós vamos ler essas verdades acerca dos apóstolos, nós vamos entender que eles eram pessoas separadas, gente completamente diferente, gente que teve uma missão completamente diferente de todos nós aqui, mas eles não deixaram de ser povo de Deus, eles não deixaram de ser discípulos de Jesus. Eles foram escolhidos dentre os discípulos para serem essas pessoas auxiliares direto de Jesus, mas nunca deixaram de ser discípulos. E essa verdade então tem aplicação para mim, tem aplicação para mim e para o Henrique, tem aplicação para a Lin, tem aplicação para a nossa irmã Sileni, tem aplicação para o Arivelto, tem aplicação para o nosso irmão Antônio que está aqui, Williams, tem aplicação para cada um de nós. Porque a igreja, queridos, é o principal instrumento de Deus para que o reino dele possa atingir outras pessoas. E como que Deus faz isso? Usando gente, usando a mim, usando você, porque é através de pessoas que o Senhor usa que Ele toca outras vidas.
Jesus toca vidas através de você. Jesus serve pessoas através de você. Jesus acolhe gente com o coração dolorido quando você se dispõe a ouvir essas pessoas. Jesus conforta gente que está angustiada, aflita, quando você, em nome de Jesus, vai até essa pessoa e fala assim: eu quero ministrar uma palavra para o seu coração. Em outras palavras, eu tenho que insistir com você, eu preciso insistir com você, eu tenho que encher sua paciência. Deus quer usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Gente aflita, gente indisposta, gente que acha que alguma coisa não é nada, que ainda não acordou, e quando acordar vai ver que não é nada, que perdeu tempo, que está sustentando uma vida ruim, uma vida acabada, uma vida sem sentido, mas até hoje fica aí, fazendo tendo dureza para com Jesus. É através de você que a graça de Deus alcança essas pessoas. É através de você que Jesus passa a reinar nesse coração. É através da sua vida que Jesus passa a conduzir a vida dessas pessoas, para que elas voltem para o aprisco, porque são ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas, ovelhas cansadas, ovelhas rebeldes, ovelhas que não querem o pastor, ovelhas que não querem o aprisco. Mas Deus usa você para tocar essas pessoas e vidas voltarem para a presença de Deus. Eu tenho que insistir com você. Nós vamos caminhar um pouco mais para frente, nós vamos ver que Jesus escolheu gente como nós. Isso tem que nos encantar, isso tem que encher nosso coração de fé, porque se Deus usou aquelas pessoas, Deus também pode usar mim e você. Gente simples, gente que às vezes não tem a capacitação, às vezes pessoas que não têm essa fama, esse status perante a sociedade. Na verdade, queridos, toda a obra de Deus foi feita por gente simples, mas que foram usados por um grande Deus. Gente pequena, mas que se colocou na vida, colocou a vida na presença de um grande Deus. Eu fico vendo gente orando, por exemplo, quem aqui já orou pela conversão da Xuxa? Eu conheço um missionário, está na China hoje, que ora anos e anos pela conversão da Xuxa. O nome dele é Roniel, eu posso falar isso porque isso é público. Roniel era homossexual e ele teve na Xuxa. E através dele, no dia que ele teve na Xuxa, que começou aquela frase assim de bullying, né? de chacota: tu é gay que eu sei. Não sei se você já ouviu essas pessoas. Começou com o Roniel, que era nosso amigo de missão. E o Roniel foi lá todo feminado e homossexual assumido. E a Xuxa então fez um monte de brincadeira com o Roniel e tal. No percurso da vida dele, o Senhor o encontrou, e o Roniel entregou a vida dele para Jesus. Hoje ele está na China, e ele compartilhou conosco que ora desde então pela conversão da Xuxa. Não são poucas pessoas que oram por ela, assim como outros, gente famosa, cantor. Ao dia que um cantor desse se converter e dar o testemunho, muita gente vai ser impactada, sim, com certeza, mas não é essa a regra. A maioria das vezes o Senhor usa gente obscura, o Senhor usa gente desconhecida, o Senhor usa gente que aos olhos do mundo não é nada, exatamente para mostrar que o poder pertence a Deus e não pertence à pessoa. Eu lembro de um pastor que foi pleitear diante de Deus e disse o seguinte: Senhor, o Senhor me usa no meu ministério para curar pessoas, o Senhor usa no meu ministério para salvar vidas, mas a minha mãe todo sábado vai para o baile da terceira idade e lá vai dançar forró. Por que o Senhor não me usa para salvar minha mãe para Jesus? Olha em casa hoje, estou aqui com vocês. Hoje pela manhã, na nossa classe de novos membros, nós tivemos um momento onde Deus visitou a nossa classe de novos membros. Nós começamos a chorar na presença de Deus por aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Mas eu cheguei em casa, meu pai é descrente, e está lá, sem Jesus. E o que eu posso fazer? A não ser orar, e a não ser falar de Jesus para ele e esperar que ele se converta. Deus fala para esse pastor exatamente para isso, para que você saiba que o poder não é seu, o poder não é você, o poder sou eu salvo quando quiser, eu ajo quando for da minha vontade. Então ore, coloque sua vida diante de Deus, coloque a vida do seu familiar diante de Deus, porque no tempo do Senhor, o Senhor vai tocar o coração. Não sou eu, não é você, é o Senhor que faz através da nossa vida, é o Senhor que toca através da nossa vida. Deus pode usar gente famosa? Pode.
E Deus usa quem Ele quiser. A grande maioria das vezes, Deus usa gente simples como nós. Gente, tem um potencial fora do comum, porque quanto mais simples a pessoa é, mais a glória é dada a Deus, mais a glória é devolvida a Deus, mais Deus sabe e entende que ninguém vai roubar a glória dele, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. É por isso que Ele destaca, por isso que Ele levanta, é por isso que Ele faz pessoas simples assentar-se com os príncipes, como diz o texto de Salmos. Você tem que almejar isso aí para a sua vida. Os Provérbios 24, verso 17 diz o seguinte, abra comigo por favor, Provérbios 24, verso 11, desculpa, não verso 17, verso 11. A igreja, que somos nós, somos o principal instrumento que Deus usa para tocar vidas, para que vidas sejam transformadas. Você precisa se dispor. Você é simples, eu também sou. Mas Deus usa a gente, e Deus tem prazer em usar a gente simples. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Irmãos amados, Deus usa a gente simples. Não tem como ser mais direto, não tem como ser mais objetivo. Deus usa a gente simples, como profetas, um deles boiadeiro, profeta Joel, boiadeiro, homem simples, homem de mão carejada, como nós vamos ver dos apóstolos também. Mas Deus era com essas pessoas, Deus estava com essas pessoas, o poder de Deus fluía nessas pessoas. Essas pessoas colocaram o diabo nos pés de Jesus, através da vida deles, destruíram as obras de Satanás. Eu creio nisso, você precisa crer também. Livros que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Essa ordem é para você, essa ordem é para mim. Deixa Deus te usar, porque a vontade de Deus é que através de você Ele toque pessoas que jamais Ele tocou, mas através de suas mãos, a mão de Jesus possa tocar, aliviar, salvar vidas, trazer cura, trazer restauração, trazer renovo, trazer perspectiva de vida, trazer rumo, trazer paz, com tanta gente sem paz nesse mundo. Deixa Deus te usar. Abra comigo agora novamente o texto de Marcos, por favor. Marcos capítulo 3. Segunda verdade que nós vemos aqui nesse texto, o critério que Jesus usou para escolher esses homens. Olha o capítulo 3, no versículo 14, versículo 13, perdão, Marcos 3, verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. O critério é a vontade de Jesus, só isso. Diz o texto, e chamou os que ele mesmo quis. Qual critério Jesus usou para escolher essas pessoas? Primeiro, necessidade para cuidar de pessoas, de gente carente, gente desviada, gente adoecida, gente possessa, sabe, de gente para ajudar. Mas o critério principal foi aquilo que passou no coração de Jesus. Quando nós olhamos o texto de Lucas, nós vamos ver que Jesus passou a noite inteira, e aqui nós aprendemos um negócio maravilhoso. Jesus passou a noite inteira orando antes de escolher esses discípulos, porque na verdade Jesus queria e constatar e confirmar que a vontade dele estava alinhada com a vontade do Pai. Mas Jesus escolhe por aquilo que ele mesmo determinou, aquilo que ele mesmo desejou. Quando fala assim, escolheu aqueles que ele mesmo quis, no texto original da ideia assim, aqueles que ele mesmo teve prazer, aquele que ele mesmo desejou. Esse é o critério. Isso nos dá uma segurança e um conforto fora do comum, sabe por quê? Porque quando nós entendemos, pensando na nossa vida como chamados para ser parte do povo de Deus, nós entendemos que a nossa vitória não depende exclusivamente de nós, depende primeiramente de Deus. Porque quando Ele chama, seja para trabalhar na obra, seja para tomar posse do reino de Deus e da vida eterna, primeiramente nós somos chamados para tomar posse da vida eterna, depois nós somos chamados para servir nessa obra,
Quando Deus chama, Ele chama porque Ele quis. Então no ano de 2002, quando o Senhor me chamou, abriu meus olhos para que eu conhecesse a Jesus, porque foi da vontade dEle. Não foi algo meu, não foi porque eu era bom, não foi porque eu tinha qualificações, qualidades, mas foi porque o Senhor quis me chamar. Quando o Senhor te chama para servir na obra dEle, quando o Senhor te chama para fazer as coisas mais simples que sejam, na obra dEle, Ele chama porque Ele quis. Em outras palavras, a nossa vitória depende mais da vontade de Deus do que da sua disposição, do que da sua capacitação, ou até mesmo da sua fidelidade. Porque se Jesus chama, Ele vai agora te fortalecer para que você seja fiel ao chamado dEle. Isso dá segurança, gente. Sabe por quê? Eu compartilhei para vocês que até o momento eu estava assim, extremamente cansado, exausto, prostrado. E o coração da gente vai enchendo de dúvidas, vai enchendo de questionamentos. Quando a gente entende que o critério que Jesus usa para escolher a gente é o critério que Ele mesmo quis, foi da vontade dEle, a vontade dEle é livre, não foi por causa de mim, mas foi por causa dEle, a gente entende que aquilo que Ele começou, Ele vai completar. Sabe por quê? Porque Ele não abandona aquilo que Ele começou a fazer. Você pensa demais, meus irmãos. Jesus não abandona aquilo que Ele começou a fazer. Aquilo que Ele começou a fazer na sua vida em termos de salvação será completa. Filipenses 1, verso 6, quando Paulo fala: estou bem certo que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o último dia, até o dia da volta de Jesus. Essa é a certeza de que a nossa salvação e o nosso chamado para servir na obra de Deus depende dEle. Ele chamou. Eu me sinto completamente indigno. Eu me sinto completamente indigno, mas por outro lado me sinto completamente feliz, porque Deus me chamou para servi-lo. Além de ter me salvado, Ele me chamou para servir na obra. Então depende dEle, a obra é dEle. Ele vai fazer, Ele vai capacitar, Ele vai suprir, Ele vai te dar palavra, Ele vai te dar força, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar sabedoria. Nós oramos hoje por sabedoria na casa dos novos membros. Se alguém necessita de sabedoria, quem que precisa de sabedoria? Deus vai te dar, porque a obra é dEle, Ele te chamou, a vontade é dEle, e a vontade dEle que Ele vai cumprir. Isso que nós chamamos isso, soberania, ou da liberdade de Deus. O que Deus chamou, aquilo que Deus fez, depende exclusivamente dEle. Abre comigo o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, por favor. Vamos deixar isso mais claro para o nosso coração. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Jesus escolhe pessoas para trabalhar na sua obra conforme o próprio desejo dEle. Então você que está aí questionando porque Jesus está te incomodando, ou questionando porque você já está no meio da caminhada e não entende o porquê Jesus te chamou, entenda uma coisa: Ele chamou e pronto. Obedeça a vontade dEle. Ele sabe o que é melhor. Esses homens foram o que foram porque Jesus tinha uma vontade, um propósito e um plano para cumprir na vida deles. Louvado seja Deus. Era gente fraca, gente limitada, sujeita aos mesmos sentimentos que todos nós, mas Deus era com eles. E se Deus é conosco, quem será contra nós, povo de Deus? Quem será contra nós? Isso não é um mero chavão para poder animar você, não. Isso é verdade pura. Deus chama, e se Ele chama, Ele faz, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, diz assim: Paulo, ele fala no versículo 8, que o Deus o chamou de última hora. Ele fala assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: toda vez que você vê um obreiro se exaltando, você pode ter certeza de duas coisas: ou ele nunca entendeu a graça de Deus, ou ele está desviado. Pode ter certeza. Tem pessoas que eu vejo que até o terno do camarada brilha, é um negócio diferente. Eu falo: gente, eu olho para alguns pregadores e falo: gente, tem até um terno do camarada diferenciado, que esse terno, sei lá, prateado, um negócio diferente, não faz muito a minha cara. E você vê uma pessoa dizendo
faz, uma pessoa dizendo que pode, isso eu posso ter certeza. Ou ele nunca aprofundou a consciência dele no chamado de Jesus, ou está desviado, porque o verdadeiro chamado por Deus, por várias e várias e várias vezes, até o último dia, até o último amém, até a última bênção apostólica, até a última ceia, até a última pregação, até o último folheto distribuído, ele vai se sentir indigno. Nós não somos dignos, porque nós estamos seguindo um rei, não estamos seguindo uma pessoa comum. Esse rei, João Batista, dizia o seguinte: eu não sou digno de nem desatar as correias das sandálias desse rei. Então, uma pessoa que diz que pode, uma pessoa que diz que faz, uma pessoa que diz que faz e acontece, eu penso, na melhor das hipóteses, ele nunca entendeu a graça de Deus e está vivendo enganado, achando que depende dele. Ou, na pior das hipóteses, nós estamos vendo alguém desviado, pregando o evangelho, e isso já me deixa assim de alerta, porque é próxima. Deus não tiver misericórdia à queda dessa pessoa. Toda vez que alguém se exalta, ele será humilhado. Agora, toda vez que diz, como o apóstolo Paulo diz, eu sou indigno, essa pessoa vai cada vez mais sendo exaltada pelo Senhor. Diz o texto: olha, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Gente, isso aqui é maravilhoso. Em outras palavras, Paulo está dizendo que ele era alguma coisa por ter algumas qualidades especiais, por ter formação, por ter uma mente brilhante. É pela graça de Deus, é pela vontade de Deus, é pelo chamado de Deus. Ele era quem ele era. Pensam demais. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aqueles que o Senhor chama pela vontade dele, ele concede graça, ele faz através da vida, ele concede sabedoria, ele concede capacitação, ele concede entendimento, ele concede poder. Quem dera e quem sabe, e eu espero que sim, tem gente aqui que o Senhor vai usar com sinais, Deus que gente vai usar com milagres, Deus que gente vai usar com curas, por que não? Mas eu quero também crer que Deus vai usar pessoas aqui com palavras de sabedoria, outras com palavras de conhecimento, outros vão ser usados aqui com dons de misericórdia, de só de chegar perto de alguém aflito, a graça de Deus que flui na vida dessa pessoa já ministra paz no coração daquela pessoa que está do lado. Você conhece gente assim? Eu conheço pessoas que só você chegar perto, você já parece que vai desarmando tudo por dentro, porque a graça de Deus está fluindo na vida dessa pessoa. Se Deus te chamou, conte com a graça do Senhor, porque a graça de Deus não falha. Deus não falha, Deus te capacita, e Deus te usa conforme o querer dele. Nós somos indignos sim, pequenos sim. Quem pensa diferente, como eu disse, ou não entendeu ainda, ou está desviado, mas é pela vontade dele que nos usa. Louvado seja Deus, amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, é pela vontade dele que nos usa, é pela vontade dele que nos usa. Volta para o texto de Marcos, vamos terminar essa mensagem que nós passamos da ceia. Marcos capítulo 3, agora nós temos a outra verdade, a missão desses homens, missão dos apóstolos. Primeira verdade, a necessidade dos apóstolos. Segunda, o critério da escolha desses homens. E a terceira verdade, a missão desses homens. Eu quero que você se atente uma dica, né? Diz o verso 14, Marcos 3, verso 14. Então designou 12 para. Esse para é o propósito, missão, a função desses homens, o chamado desses homens específico. Diz o texto: primeiro, para estarem com ele; segundo, para os enviar a pregar; e terceiro, a exercer a autoridade de expelir demônios. Em outras palavras, a missão desses homens era representar na prática, não na teoria. Não adiantava eles dizer que eram apóstolos de Jesus, não adiantava eles fazer uma propaganda disso, mas tinha que mostrar na prática que eles eram representantes de Jesus. As mesmas coisas que Jesus fazia, é as mesmas coisas que os apóstolos deviam fazer. A primeira missão, que é a missão que outras versões falam assim, para que convivessem com ele.
parece ser a versão mais difícil, a versão mais fácil. Afinal, quem não quer estar com Jesus? Quem não quer ficar com Jesus? Quem não quer ficar na presença de Jesus? Porém, é a parte mais difícil da missão. Sabe por quê? Porque Jesus tinha um círculo maior de discípulos, mas esses apóstolos, esse círculo maior de discípulos, tinha a vida comum deles. Esses homens, eles voltavam para casa, eles vinham, participavam com Jesus de mensagens, de caminhadas evangelísticas, mas voltavam para os seus afazeres, voltavam para a sua família. Mas os apóstolos tinham que abandonar tudo para andar com Jesus, para caminhar com Jesus, para comer com Jesus, para virar as noites, nas madrugadas, no relento, para dormir 2 horas por noite, porque não tinha tempo às vezes nem para dormir. Esses homens tinham que pagar um preço fora do comum para poder servir a Jesus. Esse é o critério que Jesus disse para eles: vocês serão gente especialmente reservada, e para que vocês possam viver à altura desse chamado, a primeira coisa é estar comigo. Eu quero vocês comigo o tempo todo. Nós vamos comer juntos, nós vamos viajar juntos, nós vamos chorar juntos, nós vamos nos alegrar juntos. E tira essa mentalidade de Jesus como uma pessoa assim mal-humorada, porque Jesus foi chamado de comelão, de beberrão. Jesus era do povo, Jesus era alguém que convivia com as pessoas. Dentre essas pessoas, os 12 que estavam ali o tempo todo com ele, essas pessoas essas pessoas estavam com ele. Eu entendo, queridos irmãos, olha aqui para mim, o que vai mudar a nossa vida, o que vai nos fazer ser, de certa forma, aqui nessa terra, gente que representa Jesus, gente que faz a pessoa do Senhor Jesus conhecida para outros. É a mesma missão, é o mesmo chamado, é a mesma obrigação, no bom sentido falando, né? No bom sentido da palavra, é estar com Ele, é caminhar com Jesus, é estar na presença de Jesus. É isso aqui que vai qualificar a gente. Esses homens só poderiam pregar lá na frente, pregar o Evangelho, se eles conhecessem o Senhor aqui atrás. Ou seja, foi fruto de uma caminhada de pelo menos 3 anos e meio, todos os dias, toda hora. É com Jesus, é do lado de Jesus, é sofrendo com Jesus, é sendo perseguido com Jesus, é se alegrando com os milagres de Jesus, é vendo os demônios se prostrando diante de Jesus, é vendo demônio resistindo. Era o tempo todo estavam ali com o Senhor. O que vai nos qualificar como verdadeiros discípulos de Jesus é a mesma verdade, é se você anda com Jesus ou não, é se você está na presença dele ou não, e o quanto dele tem na sua vida. Eu amo essa sequência. Eu disse aqui isso para vocês, eu amo essa sequência. Diz o texto, a segunda missão deles era enviá-los a pregar. Agora, quem prega, só prega porque conhece, porque convive, porque está cheio. Você sabia que a consumação, né, o ato maior do amor é o louvor. Você louva tudo aquilo que você ama. Por exemplo, quantas pessoas hoje disseram o seguinte: meu bem, como é que você está bonita, né? Mulher deu um trato, mulher vestiu uma roupa assim mais romântica, fez o cabelo, passou um perfume. Porque aquilo que você ama, você expressa com palavras, correto? E Jesus pediu desses discípulos exatamente o que é mais valioso daquilo que o homem pode dar para ele. O que é mais valioso do que você estar com alguém, investindo naquilo que é mais importante tem na sua vida, que é o tempo? Você sabia, às vezes a gente acostuma, mas um dia eu estava deitado na minha cama, um dia de folga, depois de passar aí uns minutos aí no celular, vendo no Facebook, aquelas enjoanças do Facebook, parei e falei assim: meu Deus, perdi 25 minutos aqui, eu estava com a cabeça no travesseiro, e me veio aquele entendimento. Foram 25 minutos que não voltam mais. Sabe por que Jesus pediu para eles, para a companhia deles, para estarem com Jesus? Porque ao estar com Jesus, eles estão doando aquilo que é mais valioso em termos humanos. Não é nada mais valioso do que tempo, porque tempo é irrecuperável. Esses
esses minutos que nós passamos aqui, essa 1h30 que nós estamos aqui, não vai voltar mais. É por isso que o tempo e a companhia tem valor temporal aqui nessa história, mas tem valor eterno. Tudo aquilo que você entrega para Deus, em termos de tempo dedicado a Ele, isso acumula para a eternidade, porque esse tempo fica registrado. Esse tempo fica consagrado como aquilo que você ofertou para Deus do seu melhor. E o seu melhor é o seu tempo. O seu melhor é a comunhão que você vai ter com Jesus. E agora, volto de novo. Aquilo que você ama, você louva. É natural, é espontâneo, brota, flui. Se você ama Jesus, se você tem estado com Ele, se você tem ofertado o seu melhor a Ele, que é o seu tempo, naturalmente, você vai abrir seus lábios e Jesus vai ser o motivo da sua conversa. Jesus vai ser o motivo da sua fala. Jesus vai ser o motivo dos seus relacionamentos. Jesus vai aparecer o tempo todo. Você não vai ser alguém pitolado, aquele religioso, mas naturalmente Jesus vai fluir. Jesus vai aparecer até com gente que nunca pensou e nunca se quebrantou diante de Jesus, mas ele vai ouvir de você o quanto que Jesus avaliou isso para você. A pergunta que eu queria fazer ao seu coração é exatamente essa: do que você tem entregado a Deus? Você tem entregado o mais valioso, que é seu tempo? Ou você tem dado tempo àquilo que nunca vai trazer nenhum retorno, nenhum benefício para você? Ou as coisas simplesmente vai trazer benefício aqui na vida? Irmãos, na verdade, o que é a eternidade? Tem muita gente que acha que vai para o céu, porque no céu é bonito. Eternidade, na verdade, é nós desfrutarmos de uma presença sem fim. Isso que é eternidade. Eu não quero ir para o céu porque o céu é bonito. Eu quero ir para o céu porque Jesus está lá. Só isso. Se Jesus não estivesse lá, seria um lugar bonito. Mas eu vou para o céu porque essa caminhada que já começou aqui, de forma tão fraca na minha vida, queridos, de forma tão limitada, quantas e quantas vezes eu não dou o meu melhor para Jesus, que é o meu tempo. Mas eu sei que lá no céu, essa presença, essa companhia, esse estar com Jesus, ele não terá fim. Eu vou me encantar com ele o resto da minha eternidade. Nunca terá fim o prazer, nunca terá fim o deleite, nunca terá fim a comunhão, nunca terá fim o prazer de estar na presença dele. É por isso que você é chamado a viver aqui, aquilo que você vai desfrutar eternamente no céu. Onde você cantar aqui, levantar as mãos, dizer que eu quero ir para o céu, que eu quero ir para a Nova Jerusalém, que eu quero estar com Jesus. Se na prática, na vida, você não tem demonstrado que Ele é o valioso, o maior valor para você, é uma contradição. É uma contradição. Céu é lugar daqueles que têm tanta sede aqui na terra, que sabe que essa sede que nunca vai ser dessedentada. É por isso que ele quer ir para o céu, porque lá ele vai beber, como diz o texto de Salmos, vai beber em fontes que jorram pela eternidade. Ele vai beber a largos soros, vai beber a goladas da comunhão e da presença do Senhor. Deixa seu coração se quebrantar na presença de Jesus, meu irmão. Abre o seu coração. É hora de você parar de entregar para Jesus o seu pior, ou de entregar para Jesus as suas sobras. É hora de você parar de entregar para Jesus o que resta. Resta é lavagem. Lavagem você não dá para visitantes. Lavagem você não dá para pessoas importantes. Lavagem você oferece para pouco. Jesus não é digno de restos. Jesus é digno das nossas primícias, a começar daquilo que tem valor eterno e que nunca volta, que é cada segundo da sua vida que você vive nessa terra. Entregue a Deus o seu coração e dedique a Deus o seu tempo, porque de tudo que é mais valioso, Jesus quer a sua companhia, a sua presença. Esses homens só foram quem foram porque estiveram com Jesus ali. Lá na frente,
quando eles foram arguidos, colocados diante dos tribunais, as pessoas disseram: são homens incultos, são gente ignorante, mas um fato nós não podemos negar: eles estiveram com Jesus. Amém. O Jesus exala nele, o bom perfume de Cristo exala dessas pessoas, das palavras dessas pessoas, da atitude dessas pessoas, do agir dessas pessoas. Jesus está ali sendo exalado, o bom perfume de Cristo. E a consequência vai ser, meu irmão, que quem anda com Jesus não tem diabo para ele. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês: os discípulos e os apóstolos e os crentes também têm autoridade de expelir demônios. Tem autoridade. O dia que você vê uma situação assim, não precisa ligar para o pastor, não. Você vai orar e fala: Senhor, me capacita agora com poder e graça. Se é demônio mesmo, se o camarada não está surtado, porque tem gente que está surtado. O pastor Augusto Nicodemos contou uma experiência que eu achei maravilhosa. Ele contou a experiência de um rapaz de uma igreja pentecostal, que ele quase toda semana ele manifestava e ficava violento, e eles chamam então quem? Pastor Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, para expulsar o demônio de um rapaz de uma igreja pentecostal. Então pediu os pais para se retirar, foi com o presbítero, levantou as mãos e falou assim: em nome de Jesus, eu te repreendo, e você não tem autoridade sobre a vida dessa pessoa, porque Jesus te joga no chão agora. Jesus destrói suas obras. E a pessoa continuou manifestando, e o homem violento, e agarrando cortina, agarrando cama. Aí o pessoal da Assembleia de Deus: você vai chamar lá o pastor presbiteriano, né? Pode ter chamado um homem de fogo, podia ter chamado um pentecostal. Aí ele falou assim: faz o seguinte, chama esse rapaz no meu gabinete amanhã, eu quero ter uma conversa com ele. No outro dia ele foi lá, o pastor Augusto Nicodemos começou a cavucar. E sabe o que ele descobriu? Que na verdade esse rapaz, ele não tinha demônio nenhum. Na verdade esse rapaz estava sendo abusado desde a infância pelo seu padrasto. E como ele ia muito nessas igrejas pentecostais e via aquele alvoroço de gente demoniada e de gente possessa, a forma que ele achava para expressar sua revolta, porque o seu padrasto estava abusando dele, era se manifestando dessa forma, porque na verdade o que estava vindo ali era uma manifestação de trauma, não era demônio. Outra vez ele foi chamado, e os jovens levaram uma menina com um apelido de mosquito para o pastor Augusto Nicodemos, contando a história dele, para não contar a história nossa. Levaram uma menina chamada Mosquito. Uma menina magra, uma menina que assim, bem franzina, e ele falou assim: 4 homens não conseguiam segurar aquela menina, 4 homens não conseguiam segurar o mosquito, e ele viu que de fato era demônio, e ele chamou de novo o presbítero, jogaram a menina lá no gabinete, fizeram oração, essa menina recobrou a sanidade, o demônio saiu da sua personalidade, ele levou o evangelho, essa menina se converteu e está na igreja dele. O Senhor Jesus te dá autoridade, Ele usa você para que pessoas sejam libertas. Essa é a missão dos apóstolos. Agora, os apóstolos não vão deixar de ser discípulos, por isso nós entendemos que essa também é a nossa experiência, porque Jesus na nossa vida, nós podemos enfrentar em batalha espiritual aquilo que o diabo faz para se levantar contra o reino de Deus, e vermos Satanás bater em retirada, porque o poder de Jesus está fundando a nossa vida. Irmãos, eu não posso fazer isso por você, eu não posso te conceder isso, eu não posso te dar essa experiência. Diz o texto que Jesus daria poder e autoridade aos apóstolos. Eu não posso, ninguém pode orar por você, são coisas que você vai diante de Deus receber como capacitação, se o Senhor quiser te usar nessa área. Eu só sei que em Jesus nós podemos sim ver Satanás ser derrotado na vida das pessoas, e eu quero ver isso, porque eu sei que também assim meu Senhor é glorificado. Última coisa que eu queria ver com vocês, olha o versículo 15 e olha o versículo 16, para nós participarmos da ceia. Versículo 16 em diante, diz o texto: primeiro, a necessidade dos apóstolos
Segundo, o critério da escolha desses homens. Terceiro, a missão desses homens. E quarto, a identidade desses homens. Eu vou só mencionar por alto. Vocês vão ver que Jesus escolhe gente como a gente simples, para transformar em guerreiros e guerreiras do Senhor. Diz o texto: eis os 12 que designou. Ele está especificando, está dando a identidade deles. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, rocha, pedra. Uma coisa que Simão não era rocha. Simão parecia mais uma gelatina, mas Deus fez desse homem uma rocha. Pedro se tornou grande homem do Senhor, um missionário, um líder natural da igreja, e Deus usou esse homem com poder e graça. Deus fez dele pedra, Deus fez dele rocha. Assim Deus escolhe gente também, gente instável, gente mole, gente disposta, e trabalhando nessas vidas o Senhor faz dele rocha. Depois diz o texto: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, ou aqueles que trovejam. Sabe quem Tiago e João eram? Principalmente Tiago morreu no capítulo 12 de Atos. Mas João, a gente gosta de dizer muito de João como apóstolo do amor, né? Mas, meu irmão, João não tinha nada do apóstolo do amor. Ele se tornou depois que Jesus mudou a vida dele. João era um trovão. João era uma pomba. Quando Jesus passou por Samaria não quis receber Jesus, esses mesmos dois, chamados filhos do trovão, ou seja, aqueles barraqueiros, aqueles homens explosivos, chegaram para Jesus e falaram: você quer que nós mandamos descer fogo do céu e tostar esse samaritano, porque eles não valem nada, e além de não valer nada, eles estão rejeitando o Senhor? Era o João, o discípulo do amor, aquele que ele falou lá no apóstolo, nas suas cartas, né? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Sabe por quê? Porque Jesus transforma gente simples. Jesus usa pessoas como eu e você. Não tinha Mulher Maravilha aqui, minha irmã. Não tinha Superman aqui, meu irmão. Nós estamos na época dos filmes de super-herói. Só nas agências de cinema que tem super-herói. Na vida real não tem. Na vida real existe gente que é transformado por Deus. Uns gelatinas, outros fogo puro, raivoso, gente da briga, mas que Jesus transforma nos homens do amor. Amém. Eu queria encerrar dizendo isso. Há esperança para cada um de nós. A esperança do pastor Juliano, a esperança para você, porque aquele que nos chamou está fazendo a obra dele na nossa vida. Amém. É Ele que chamou, foi Ele. A gente tem muitas funções, tem muita responsabilidade, mas acima de tudo que nós fazemos nessa vida, há a vontade desse Deus maravilhoso que nos chamou e está completando a obra dele no nosso coração, na nossa vida.